Olá, professor. Esse aqui é o meu trabalho da Luana sobre o método de Hickel. O enunciado pede para que nós construímos a matriz que representa a molécula, calcular os níveis de energia de cada molécula, distribuir os elétrons nos níveis de energia e calcular a ordem de ligação de cada ligação, além de calcular a população eletrônica de cada átomo. A molécula de isoxazol é a do Giovanni e a de oxapino é a minha. Cada molécula está numerada de acordo com a numeração que a gente escolheu. Então, essa daqui é a matriz que a gente tem que montar, né, para resolver o problema, em que os parâmetros alfa são referentes a cada um dos átomos, né? Então, o alfa x vai ter um, no meu caso vai ter um alfa c, um alfa n e um alfa o, e no da Luana vai ter o alfa c e o alfa o também. Os parâmetros beta são referentes às ligações, então no meu caso vai ter um beta C de uma ligação simples com outro C de uma ligação dupla com C de uma ligação dupla com N, e a ligação do nitrogênio com o oxigênio e do oxigênio com o carbono. No caso da Luana, vai ser somente a da ligação dupla de carbono-carbono, a ligação simples e a ligação simples de carbono e oxigênio. A matriz à esquerda é a do isoxazol e a matriz à direita é a do oxapino. Uma coisa que aconteceu é que quando a gente tentou usar um código disponibilizado do Moodle do método de QR, os altos valores estavam dando uma matriz, no meu caso 5x5, né, no da Luana 7x7, e aí a gente não entendeu muito bem, então a gente utilizou novamente o que a gente tinha utilizado no caso dos fônons. Então, bem, o que eu fiz foi praticamente o que a Luana também fez, né? Nós fizemos juntos. Só vai alterar qual que é a matriz, né? Então, ali da linha 6 do código até a linha 26, eu estou colocando cada um dos valores na matriz. Eu criei uma matriz 5x5 de zeros, e aí eu fui colocando cada um dos parâmetros. Não tinha nenhuma simetria, nada que eu pudesse colocar um for para ir sendo preenchido mais rapidamente, como era no caso dos fônons, né, que era enorme a matriz. Aqui não tinha essa necessidade, né, porque ela também não era uma matriz gigante como naquele caso. Então, os valores da diagonal da matriz, né, que são esses da linha 6 até a linha 10, que representam cada um dos átomos, e depois das diagonais que ficam acima e abaixo, né, da diagonal, que representam as ligações. Então, sempre que eu coloquei ali, por exemplo, a linha 12, que começa o carbono, simples carbono, eu coloquei que representa a ligação, uma ligação simples entre dois átomos de carbono. Então, o 0,1 é igual ao 1,0, né? E isso se repete em todos os casos, né? Então, é uma matriz hermitiana. Após montar a matriz, eu pedi para printar a matriz, né? Que esse resultado foi colocado no slide anterior. E aí eu peguei os autovetores e autovalores, né, com esse método que a gente já tinha utilizado com os fônons. Daí, feito isso, a gente printou quais eram os autovalores, e
eles não estavam ordenados, né? Não estava do nível mais baixo de energia para o nível até o nível mais alto, ou do mais alto para o mais baixo. Então, o que a gente fez? A gente printou os autovalores, viu qual era a ordem das energias, né? Então, por exemplo, está ali na linha 33, ordem 5, 4, 1, 3, 2. Então, o primeiro autoestado a gente viu que era referente à energia mais alta, né? Ou seja, que seria o Psi5. Aí, o segundo era referente ao Psi4, que é o segundo mais alto nível de energia. E assim por diante. Na linha 32, a gente só pediu era só para verificar que estavam normalizados, né, os autoestados, era só um teste para ver se estava condizente, né, com o que tem que ser. Aí, feito essa lista com a ordem correta, a gente só printou ele da maneira que eu em breve vou mostrar, né, que é o Psi1 vai ser igual a um coeficiente vezes um Φ1 vezes o outro coeficiente vezes o Φ2. Isso para todos os 5 Psis. Feito isso, né, então nós tínhamos no meu caso são 5 níveis de energia e são 6 elétrons para serem distribuídos. São 2 elétrons para cada nível de energia, portanto teriam somente os 3 mais baixos níveis de energia seriam ocupados, com 2 elétrons cada um. Daí o cálculo da população eletrônica, eu criei ali na linha 43 uma lista em que em cada valor vai representar a população eletrônica de um átomo. Então, o primeiro valor é a população eletrônica do primeiro átomo, o segundo valor é do segundo átomo e assim por diante. Daí vão ser percorridos somente os Psis de mais baixa energia, né, os 3 que foram preenchidos com 2 elétrons. Então, o Psi4 e o Psi5 não vão ser preenchidos. Os Psis que correspondem ao Psi1, Psi2, Psi3, lá na lista AutoVet, está na posição 2, 4 e 3, né? Por isso ali na linha 44 eu coloquei, tá o for percorrendo 2, o 4 e o 3. E aí a população eletrônica vai ser do primeiro átomo, seria lá no Psi1, eu pego o coeficiente 1, elevo ao quadrado e multiplico pelo número de elétrons que tem naquele nível de energia, no caso 2. Aí eu somo com, no Psi2, o C1, 2, elevo ao quadrado e somo. Novamente com o Psi3. E aí isso seria a população eletrônica de um dos átomos. Então, o que eu fiz foi, dentro desse segundo for, ele percorre um determinado autoestado e vai colocando as contribuições daquele autoestado dentro do população. Então, ele vai colocar lá no população 0, ele pega o primeiro coeficiente, eleva ao quadrado e joga no população 0. Aí ele pega o segundo coeficiente, eleva ao quadrado e joga no população 1. Daí, quando termina essa iteração, o for de fora, né, que é com i, vai para o próximo psi, né, o próximo autoestado, e aí ele vai colocando as contribuições desse autoestado para a população eletrônica. E aí depois eu pedi para ele printar a população eletrônica, que eu vou mostrar em breve os resultados. E a ordem de ligação é basicamente o mesmo raciocínio, só que não é cada coeficiente elevado ao quadrado, né? É um coeficiente vezes o coeficiente seguinte do autoestado, né? Ou o anterior, né? No caso em que a gente está falando do primeiro átomo que está conectado com o último átomo.
E ele faz basicamente a mesma coisa que faz essa parte que eu acabei de mostrar, né? Só que ele vai multiplicando o C11 pelo C pelo próximo coeficiente daquele autoestado e vai somando eles e colocando nesse ordem Lig, que é em cada valor do ordem Lig vai representar a ordem de ligação de cada uma das ligações, sendo que o primeiro valor, né, é a ordem de ligação entre o átomo 1 e o átomo 2. Aí depois eu pedi para ele printar e eu vou mostrar em breve qual foi o resultado. Então esses daqui são os resultados para o isoxazol. Tem aí essa lista com todos os autovetores, né? Cada linha representa um autoestado. E ali embaixo tem os autovalores, que são as energias. Então aqui eu coloquei, eu selecionei somente os 3 primeiros autoestados, né, referente aos níveis de energia mais baixos, que vão ser os níveis de energias que vão ter elétrons. Então são 6 elétrons, são 2 elétrons para cada um dos níveis de energia. Então somente o Psi1, o Psi2 e o Psi3 vão ter elétrons, né? Aqui eu coloquei quais foram os níveis de energia. Então são 5 níveis de energia, né? E aí eu coloquei em ordem crescente, né? Que eu tinha pedido para o meu algoritmo fazer isso também. Depois a população eletrônica, que representa a quantidade, a média de elétrons que fica em cima de cada átomo. Na primeira, quando eu enviei a atividade, né, eu sabia que tinha alguma coisa estranha já pela população eletrônica, porque eu lembro que naquele caso a população eletrônica estava ficando pequena para o oxigênio, que é o último átomo, né? Aqui a população eletrônica está dando 1,72. Eu estava na dúvida de alguns parâmetros e quando eu alterei esses parâmetros, a população eletrônica ficou maior no oxigênio, né? Que é o último. No entanto, eu não consegui solucionar o problema de que a ordem de valores negativos para a ordem de ligação, que é algo que não faz sentido físico, né? Ter elétrons negativos. Creio eu que seja algo da matriz que eu montei que não ficou correta. Foi um problema que eu não consegui solucionar. Aqui na molécula do oxapino, a gente usou o mesmo procedimento que foi usado do isoxazol. Porém, a matriz dele é um pouco diferente, porque tem 2 átomos a mais. E nas partes que a gente utilizou o for no código, a gente teve que adicionar esses 2 átomos. Esses aqui são os resultados do oxapino. E diferente do isoxazol, ele apresenta 2 autoestados a mais e 2 outros valores a mais. Aqui na molécula do oxapino, a gente tem 2 átomos a mais. Então, a gente vai ter 2 elétrons a mais. E a gente vai precisar de mais um nível de energia para distribuir esses elétrons. Aqui no oxapino, a gente vai ter 7 níveis de energia, né? 2 a mais do que no isoxazol. Porém, só 4 deles são populados. O nível mais baixo de energia aqui do oxapino é de aproximadamente menos 5 eV, que ficou um pouco acima
do isoxazol, que era de menos 6 electronvolts. A gente acha que isso significa que, no caso do oxepino, os elétrons estão mais ligados ao oxepino do que ao isoxazol. Aqui a gente também teve um problema de início, em que o oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo, não estava sendo o átomo com mais elétrons quando a gente estava calculando. Aí depois a gente conseguiu mudar algumas coisas na matriz, no código, que fez com que o oxigênio apresentasse mais elétrons do que os outros átomos. E aí aqui o oxepino, ele ficou, a distribuição de elétrons dele ficou mais homogênea do que a do isoxazol. Só que um problema que a gente continuou tendo foi que as ordens de ligações continuam dando negativas. Um problema que deu nos dois casos e a gente não conseguiu resolver.